Hello and welcome, eu sou a Jackie do canal Ask Jackie e hoje eu tenho um convidado muito especial. Te amo Um pouquinho tanto. especial. Só um pouquinho? Para de puxar minha cabeça. Estou aqui com meu marido, Vitor, e a gente tem recebido muitas perguntas de vocês querendo saber se nossos filhos falam inglês e português, que língua eles falam entre si, qual língua a gente usa aqui em casa, o que a gente fez para criar filhos bilíngues. Então a gente vai falar sobre tudo isso neste vídeo hoje, ok? Então, primeiro, para vocês que são novos aqui, eu sou dos Estados Unidos, eu sou de Chicago. Faz 9 anos que eu moro aqui no Brasil. Você é de onde, amor? Eu sou brasileiro. Eu sou do Brasil, na verdade, eu nasci em São Bernardo do Campo, mas cresci em Campinas, então meu sotaque é campineiro mesmo. Ótimo. E a gente fala português, então a gente conheceu aqui no Brasil. Eu acho que quando você começa a ter um relacionamento, essa língua, desde o começo, é a língua que fica mais natural. Hoje em dia o Vitor fala inglês bem, mas... Eu sou brasileiro. Yeah, you do. Thank Good you. job. Mas a gente tem esse hábito de falar em português. Temos 2 filhos, o Gabriel é o mais velho, ele tem 7, quase 8 anos, e o Leo tem 4 anos. E a gente mora aqui no Brasil, nossos filhos, eles estudam numa escola brasileira, não é bilíngue. Então eu acho que é só isso, vocês já têm ideia que nosso mundo aqui no Brasil, a maior parte é português. Eu realmente sou o único contato que eles têm aqui no Brasil do inglês. Então era um desafio maior do que eu estava esperando para realmente forçar eles a produzir o inglês. Porque você sendo a única referência, era uma pressão muito grande, principalmente por parte, acho que, da família da Jack. Tipo, eles têm que falar inglês. E a única referência é a Jack. Então tinha uma pressão muito grande em cima da Jack para que eles falassem inglês. Eu, sinceramente, eu sempre achei que ia dar certo, mesmo porque a gente viaja muito para os Estados Unidos e fica muito tempo lá, principalmente as crianças. Então, eu nunca fiquei muito nervoso, mas eu entendo que ela ficava um pouco nervosa, até porque a responsabilidade, entre aspas, seria muito mais dela. Claro, Mas, na verdade, eu também tenho total responsabilidade sobre isso também, de falar a minha língua com eles e a Jack falar a língua dela, coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E, na verdade, eu pedi conselhos de uma outra americana que estava morando aqui em Campinas, e ela falou para mim sobre a importância de separar as línguas, porque eles sabem que eu falo português. Então é muito fácil para eu falar uma coisa para eles em inglês, eles respondem em português. Mas desde cedo ela falou para mim, você tem que guiar eles, treinar eles a só responder em inglês comigo. E esse conselho até hoje eu agradeço muito que ela falou sobre isso para mim. E agora eu descobri que realmente tem um método, se chama One Person, One Language, e esse método de ter cada pessoa vai falar a língua materna com essa criança ou as crianças. Esse método é o método mais popular entre os pais que falam 2 línguas em casa. O que a gente tem que evitar é essa mistura de línguas. E as crianças vão misturar. Então, falando sobre esses obstáculos que a gente não esperava, a primeira era essa mistura de línguas. Quando eles são muito pequenos, eles falam, quero milk, cadê meus shoes, está hot, tá cold. Então eles estavam meio conjugando os verbos em português e adicionando palavras em inglês. E principalmente o Gabriel, por ser o mais velho, ele tinha muita dificuldade entendendo que tinha 2 palavras. Eu lembro, ele aprendeu a palavra sapo na escola e eu falei frog. E ele ficava frustrado comigo. Não é frog. Não é frog, é sapo. Ai, meu Deus. Ele é um pouco teimoso também. Mas eu precisava realmente ser meio firme com ele desde o começo. Quando ele pedia leite, eu falei, ok,
do you want milk? Then you need to say, I want milk. E quando ele respondia falando, I want milk, eu say, good job, dê abraço, parabéns, essa atenção boa também. A gente não quer cobrar eles, a gente não quer que a língua vire uma coisa negativa, que espanta eles. Isso eu acho que é dica importante. Não faça com que isso seja algo ruim ou algo negativo para os seus filhos. Porque quando se torna algo negativo, a chance de sucesso diminui. Sim. Então tem que ser algo prazeroso, algo que do dia a dia, não ser algo, não, você não está fazendo isso, você está falando errado, tem que ser algo bem... Colocar no castigo. Coloca no castigo. Tadinho. Vai pro time out. Você mistura tudo já. Mas isso eu percebi com o Gabriel, logo depois do que eu comecei a ser mais firme, eu realmente forçava ele, sendo legal, não misturar, a falar a frase completa em inglês para eu realmente fazer o que ele estava pedindo. Demorou muito pouco, tipo dias, para essa regra já virar regra. E até hoje ele consegue trocar muito facilmente entre inglês e português, mas às vezes ele até esquece, ele fala uma coisa para mim em português, ele fala, oh, how strange. Why am I talking to you in Portuguese? Então, ele acha estranho falar comigo em português, porque ele já criou essa separação com minha mãe em inglês, meu pai e esses outros falantes de português e português. E ao contrário, acontece a mesma coisa. Se eu falo inglês com ele fica... Hey, Gabriel, let's talk in English. Tell me, what did you do at the school? Ele fica, tipo, com cara de vergonha. Estranhando, meio bravo com vergonha. Mas ele tá melhorando, eu acho. Tá melhorando, mas é estranho. Eu acho que é muito estranho para criança ouvir o pai e a mãe falando uma língua diferente, que eles entendem, mas eles não são acostumados a ouvir. Por causa dessa técnica aí, do one person, one language, que basicamente é a referência. Eu sou referência português, Jack é referência inglês. E isso acontece, inclusive, com as pessoas ao redor da gente. Se é uma pessoa que só fala inglês, ele conheceu a pessoa falando inglês, ele vai falar inglês com a pessoa. E nos Estados Unidos, por exemplo, eles não falam português com ninguém. Mas foi muito bom criar essa separação desde o começo. Porque agora a gente nem precisa... Eu não preciso ser firme, não preciso nada, eu nem preciso corrigir ele. Às vezes eu corrijo um pouquinho, mas já virou regra. E o Leo, por ser o filho mais novo, e com esse exemplo do Gabriel, a gente nem precisava fazer muita coisa. Ele queria fazer exatamente o que o Gabriel estava fazendo. Desde o começo ele já começava a separar, tipo, ele fala 90% de inglês, 10% de português comigo, porque ele ainda confunde algumas coisas. E com você, eu acho que é 90% português, com algumas palavras em inglês inseridas. Mas foi muito mais fácil com o segundo. Eu acho que pra gente também, porque a gente já se sentia mais confiante. Não, faz parte. Pra gente e também porque ele tinha 3 referências, na verdade, o Léo. Ele tinha a referência do pai, que fala português, a referência da mãe, que fala inglês, e referência do irmão, que separava e falava inglês com você e português comigo. Então, ele teve modelos, um modelo para seguir que ajudou muito ele. E ajuda ainda, né? Mas entre si, eles falam português. Então, mesmo conseguindo falar inglês, eu acho que sempre vai ser uma língua que domina um pouquinho mais. Mesmo essas pessoas que crescem totalmente bilíngues, 2 línguas, sempre tem uma língua que fica um pouquinho mais forte. Só se a gente mudar, talvez, para os Estados Unidos, pode trocar. E o inglês pode ficar mais forte. E a gente vai ter que realmente manter o português mais. Mas agora, entre si, eles falam português. Mas comigo, meus pais, minha família, os primos deles que moram nos Estados Unidos, é só inglês. Então, o primeiro obstáculo era essa mistura de línguas que as crianças fazem. O segundo obstáculo é que eles demorem para falar. Então, às vezes, principalmente a primeira vez de ser mãe e pai, a gente vê... Mas demoram para falar o quê? Falar qualquer língua. Qualquer coisa. Eles demoram para falar.
E a gente vê, eles sofrem um pouco, eles ficam frustrados porque eles não conseguem se comunicar do jeito que as outras crianças conseguem se comunicar, por exemplo. O Gabriel, ele é mais tímido e ele ficava muito quieto, meio gago na hora de falar. O Leo, ele é mais extrovertido, mas ele não tem essa fluência em português ou em inglês que as crianças que falam só uma língua, mas eu já sei que ele vai chegar lá. Então, é só que os cérebros dessas crianças têm que trabalhar muito mais, tipo, o dobro, porque eles têm que sempre ficar identificando qual língua está sendo falado aqui, qual palavra, é apple ou maçã, como vou conjugar esse verbo. Então, eles realmente têm que trabalhar muito mais os cérebros. E, o que eu acho ótimo, eles aprendem a lidar com a frustração desde cedo. E isso faz muito bem, porque eles vão conseguir, talvez, lidar com essas situações mais frustrantes com um pouquinho mais facilidade no futuro. Então, é um pouco de sofrimento agora, mas faz muito bem para eles. E outra coisa que ajudou muito, que eu sei que não é todo mundo que tem condições, eram essas viagens. A gente viaja para os Estados Unidos para visitar minha família 2 vezes por ano e a gente fica normalmente 1 mês ou 2 meses cada viagem. Resumindo, fica mais ou menos uns 3 meses por ano nos Estados Unidos, total, imersão total, não tem... Só fala português se eu tiver, quando eu tô lá, a gente fala entre a gente. Mas seus pais, no início, sofreram bastante. Falava pra Jack, o que ele tá querendo aqui? Eu não tô entendendo o que ele tá querendo. Mas agora os dois conseguem se comunicar tranquilamente. Sim. E essas viagens também ajudam muito. Não é algo assim, tem que viajar. Dá para trabalhar essa coisa bilíngue sem viajar, mas é claro que a viagem com certeza ajuda muito. Ajuda porque eles estão num lugar onde ninguém fala português. Então, eles realmente precisam falar inglês para ser entendidos. E a gente também sempre procura colônia de férias, aulas de arte, né? Artesanato para crianças, essas coisinhas. Para eles conhecem outras crianças também que só falam inglês. E criança, a coisa mais legal, criança não tem tanta vergonha, principalmente os super pequenos, eles se adaptam super facilmente. Então, é um presente que eles estão recebendo, realmente passando por tudo isso. Ter essa experiência de 2 lugares, 2 línguas, 2 mundos bem diferentes. Acho que o importante é sempre o casal ser firme. Ser firme que eu falo português, eu quero que você responda em português. Você fala inglês, tem que responder em inglês, tem que perguntar em inglês, porque isso ajuda muito. Eu acho que o nosso primeiro teste que a gente fez para saber se essa técnica está funcionando foi quando o Gabriel foi num curso intensivo de arte nos Estados Unidos. Era arte para Natal. Arte criava foi projetos. 2 semanas, né? Mas 2 semanas. Era tipo 2 horas por dia. Era uma coisa... Mas mesmo assim, depois de tudo, depois de uns dias, a gente chegou na professora e perguntou para ela como é que foi. Ele falou tranquilo, misturou com português. E ela falou português? Ela nem sabia que ele falava outra língua. E ele tinha... Aí a gente falou... Acho que tinha 2, 3 anos. Funcionou. Sim. Mas são conquistas atrás de conquistas, né? Sim. Hoje o Gabriel tem 7. Ele participou numa colônia de férias em julho, que é o verão nos Estados Unidos. E as crianças também não percebem que ele fala outra língua. Mas ele falou para mim, durante a aula de arte em particular, a professora usava algumas palavras que ele não conhecia. E ele também falou para mim, porque ele é muito tímido, mas ele, se tivesse um menino aqui que falasse português, ele seria meu amigo. Porque ele ainda sente esse negócio de... você fala português, então a gente tem essa coisa em comum, que eu acho que sendo estrangeiros, a gente sente isso muito. Mas não é só... Mas não só por causa da língua. Exatamente. Se fosse, por exemplo, ele é São Paulino. A
sem comentários. Eu também sou. Mas se ele achasse algum americano que, com a camisa do São Paulo, que torce pro São Paulo por qualquer que seja o motivo, é uma conexão também que teria com ele e Sim. ajudaria em alguma coisa, né? Mas, resumindo, o que deu certo pra gente era essa separação. One language, one parent. One parent, one language. Esse negocinho. One person. Separem as línguas. Então, e vocês, como pais, têm que ser firmes, não firmes de, vai lá no castigo, mas firmes em você vai ajudar essa criança a responder. Porque as crianças vão entender, mas eles não vão sempre querer responder utilizando 100% inglês ou outra língua. Então, isso foi muito bom pra gente. Outra coisa que ajudou eram essas viagens. E os obstáculos, claro, é essa mistura de língua que eles fazem e eles demoram para falar. Então, se isso está acontecendo com seus filhos, podem ficar tranquilos, isso vai passar e eles vão ficar melhor ainda depois, porque eles vão ficar falando 2 línguas enquanto todo mundo está sofrendo na aula de inglês. E eles vão te agradecer pro resto da vida. Pode ter certeza disso. Outra coisa que é muito importante é televisão, tablet, desenho, livros que a gente lê toda noite para eles. Tudo isso é importante deixar na língua que na verdade que não é do país. Por exemplo, se a gente está aqui no Brasil, tem que deixar tudo em inglês. Eles só assistem em inglês. Na verdade, criança, se você colocar em russo... Eles não vão reclamar. Eles não vão reclamar. A não ser se for criança um pouco eu mais velha. Eu assisto coisas em russo às vezes aqui. Então, coloca em inglês que eles vão se familiarizando muito com o ritmo de fala, com vocabulário, até com a parte cultural que você vê, inclusive, nos desenhos. E isso ajuda muito. Colocar tudo em inglês. Tudo em inglês. Toda a vida deles ser em torno do inglês. Sim. E se você, na verdade, se a gente morasse nos Estados Unidos, eu faria a mesma coisa, só que eu colocaria tudo em português. Sim. Reforçar mais o português em casa. E quando a gente lê à noite, eu sempre leio livros em inglês e o Vitor sempre lê livros em português. A gente reveza. Um dia ela lê para eles histórias em inglês e eu leio histórias em português. Sim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, comentem embaixo. Ou se vocês têm experiências diferentes, criando seus filhos, ou o que for. Deixe seu comentário embaixo. Vocês também podem seguir o Vitor no Instagram. Porque a Jack, ela tem o canal Ask Jack, que tem no Instagram, tem o Instagram, Facebook. Links embaixo. Esses links aqui. Só que essa vida nossa, de mostrar às crianças como que é a nossa vida, as viagens, todas as coisas, eu abri essa conta no Instagram, que chama Descobrir a América, para mostrar para as pessoas como que é o nosso dia a dia, como que a gente faz. Longe de mim da gente querer ser um modelo para alguém. A gente só quer compartilhar o que a gente faz e o que der certo para quem está assistindo, ótimo, e é um canal também bem divertido, uma conta. Bem humorada, uma conta bem humorada, enfim, não é YouTube não, é para só dar Instagram. Risada. Só para dar risada e ver como que funciona o dia a dia de uma família internacional, né? Exatamente. E a história atrás de Descobrir América, o pai dele me chamava de América quando a gente se conheceu. Quando meu pai descobriu que na verdade a minha namorada era americana, ele abriu o braço, o Vitor descobriu a América, e aí abraçava. Aí eu chegava lá em casa, América, ele dando um abraço a mim. E aí eu criei essa conta aí e descobri a América. Então segue lá no Instagram. Então, gente, vou deixar os links do Instagram do Vitor, onde você pode me seguir no Facebook, Instagram, se você tem interesse em saber mais sobre meu curso online, se você quer melhorar seu inglês em 2019, todos os links estão embaixo. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!